Maconheiro. Maconheiro. Drogado. Desgraçado. Viciado. Agora tu vai morrer. Não. O primeiro tiro é a morte. A OMS afirma que o consumo de drogas causa 500 mil mortes ao ano. O segundo tiro é a ausência do Estado e o problema estrutural no que diz respeito ao tratamento. O terceiro tiro é a exclusão social e a marginalização do dependente químico. Estamos nos direcionando agora ao Centro de Reabilitação no bairro do Tapanã, que é o nome do centro é Desafio Jovem de Belém, para conversar com o pastor Carlos, que é o gestor da casa. O tratamento nas casas de reabilitação, no caso das periferias, é um tratamento muito precário. Então, pelo que nós estudamos, há problemas de ausência de aparatos técnicos que influenciam no êxito dos tratamentos dados das periferias da cidade. Assim, eles vivem à margem de um sistema. Neste trabalho agora nós vamos demonstrar mesmo na prática como funciona o dia a dia dessa clínica de reabilitação. Através desse trabalho, a gente visa fundamentalmente demonstrar para quem estiver assistindo o nosso vídeo que o problema de drogas, não apenas em Belém, como em todo o nosso país, ele é um problema de saúde pública, não um problema de política criminal. Haja vista fundamentalmente que o direito penal ele não pode ser visto como a primeira opção para resolver todo e qualquer problema social no nosso país. Principalmente levando em consideração o sistema punitivista que a gente vive e a realidade precária do sistema carcerário brasileiro. A gente precisa transformar o problema de drogas em um problema de saúde pública. E através desse trabalho a gente quer demonstrar para todos vocês a importância que teria se assim acontecesse. Olá, estamos aqui com o pastor Carlos, gestor da Casa de Acolhimento aqui do bairro do Tapanã, DEJOB. Vamos tratar um pouco sobre como funciona a dinâmica do tratamento do dependente químico. Olha, a taxa como doação, ela é cobrada uma taxa de 800 a 600 reais, tá? Dependendo da condição financeira da família. No caso, vocês só recebem o apoio, vocês não recebem o apoio do Estado, só recebem o apoio da igreja, seria isso? Justo. É o apoio que a gente recebe somente da Igreja Assembleia de Deus e o apoio como doação dos familiares. Queria falar um pouco sobre a questão de gastos. Como funciona, quanto vocês gastam, no caso, aqui por mês, em relação à alimentação, por exemplo, energia? Olha, gira em torno de R$2.000. No caso, só a alimentação, a parte da alimentação. A energia entra mais R$1.000. Em relação à quantidade de internos, vocês têm quantos internos aqui na casa? Bem, nós temos a capacidade para 12 internos. Hoje nós estamos trabalhando com 8 internos. Desses 8 internos, todos pagam a taxa de 600 a 800 reais? Simplesmente 3 nos ajudam e o resto é social, entendendo? E os 3 que ajudam a casa, eles ajudam abaixo da taxa estipulada pela casa, pelo DEJOB, certo? Nós estamos vivendo aqui praticamente um milagre. As casas de acolhimento precisam de ajuda. O poder público não ajuda essas casas. Essas casas são sustentadas pela igreja ou por qualquer outra associação que se disponha a ajudar. O Estado precisa ser mais eficiente e olhar para essas pessoas. Eu gostaria de saber, assim, qual seria o primeiro passo do procedimento? Como é que funciona isso? O primeiro passo é a aceitação, que o dependente tem que ter, aceitar o tratamento. Partindo daí, nós
fazemos uma entrevista com a família, ele junto com a família. Só aí a gente vai fazer a internação dele aqui na casa. Então seria a fase em que vocês avaliam se ele tem consciência e tem vontade de estar aqui no caso, para que receba o tratamento. Seria isso? Seria isso aí, porque o tratamento todo é voluntário. Uma questão que é muito importante de ser debatida seria, nesse período em que ele está sofrendo com abstinência, vocês conversam, vocês dão algum remédio? O que vocês fazem? Bem, o nosso tratamento, ele não é medicamentoso. Então não há nenhuma possibilidade de nós medicarmos. Nós tratamos essa questão da abstinência com conversas, né, aconselhamentos, com a parte espiritual, que é importante também. E em certos casos mais agravantes, nós procuramos fazer uma atividade, ele fazendo um esforço físico para ele jogar para fora através do esporo todo aquele negativo que ele usou. Numa conversa que nós tivemos anteriormente, o senhor falou que seria necessário que a mente dele estivesse ocupada para que ele conseguisse passar por essa fase. Então, quais seriam basicamente as ocupações diárias deles? Olha, a ocupação são ocupando todo o tempo dele, das 6 da manhã às 22 horas. Terapia ocupacional, laboterapia, espiritual, enfim, certas coisas que a gente faz com eles aqui para ocupar esse espaço, a mente deles. Quantas pessoas são utilizadas para tratar de todo esse conjunto? Certo. Nós estamos trabalhando com o mínimo. No caso, sou eu e o nosso irmão Ney, que está aqui como monitor. Para esse número de pessoas aí, no mínimo 4. Então, há uma necessidade de uma quantidade maior de pessoas para tratar da demanda daqui da casa. Então, assim, a gente percebe que não há basicamente um aparato técnico que é necessário, que o senhor tinha falado sobre a questão do psicólogo. Justamente, essa parte técnica aí, nós estamos necessitando, precisando mesmo do psicólogo, do assistente social, enfim, uma equipe que venha somar com a gente aqui. Quando conversamos com o pastor Carlos, ele falou que a primeira etapa do procedimento seria identificar se aquele indivíduo está lá por livre e espontânea vontade. Concordamos. Mas, na verdade, também é necessário que haja a elaboração de um projeto terapêutico, que depende da existência e participação de um conjunto de profissionais. Profissionais como terapeuta ocupacional, como psicólogo, psiquiatra, nutricionista, enfermeiro. O psicólogo tem o dever de analisar a questão social do indivíduo e o meio em que ele está inserido, para que seja entendido quais foram os motivos que fizeram este indivíduo estar ali. Há psicólogo? Não. O psiquiatra, a partir de um conjunto de análises, começa a entender as necessidades fisiológicas daquele indivíduo e prescrever o remédio adequado. Há psiquiatras? Não. O terapeuta ocupacional. A droga gera um conjunto de limitações no dia a dia desse indivíduo, seja no trabalho, no estudo ou na relação com familiares. O terapeuta tentaria fazer com que esse indivíduo superasse essas limitações. Há terapeutas? Não. O nutricionista precisa avaliar as deficiências que foram causadas pelo uso da substância, no caso, pela droga. Há nutricionistas? Não. O senhor tinha comentado comigo um relato de que um idoso de 80 anos veio para cá. Pela estrutura que nós não temos, um idoso de 84 anos, como ele tinha, ele causou um certo desconforto aos demais residentes aqui dentro da casa. Todo esse aparato técnico faltou para dar um atendimento adequado para esse senhor. A questão do êxito, há um índice positivo? Olha, irmão, isso aí eu posso te garantir que é o mínimo. O mínimo possível que a gente de recuperando. Nós sabemos que o dependente químico, ele vem com certos vícios de lá, da rua.
manipulador, mentiroso. Com 2 meses, 3 meses de internação, ele procura fazer esse convencimento com a mãe, com o pai, com a família em si, dizendo que ele já está curado, que ele não precisa mais ficar aqui na casa, que ele vai dar uma nova direção para a vida dele, essas coisas todinhas. A gente sabe que tudo isso aí é manipulação, entendeu? Eu ainda vou além. Quando ele chega comigo para conversar e tentar, dessa forma, achar um pretexto para ir embora, eu sou o primeiro a pular em cima e dizer: isso aí quem está te levando daqui é a droga, é a vontade de usar droga. Outra questão que deve ser levada em consideração é a questão do acompanhamento externo. Há necessidade de que, a partir do momento que o indivíduo sai da casa, ele seja acompanhado para que ele não reincida, no caso. Então, pelo fato de que não há um aparato técnico, então, obviamente, não há um acompanhamento externo. Então, que é uma realidade das casas em geral aqui em Belém. Isso, de fato, acontece? Nós não temos aqui em Belém nenhuma casa que faz um pós-tratamento, um acompanhamento depois do tratamento dele. Então eu acho isso aí sustenta aquela colocação de um mínimo de recuperação. E a igreja? Assim, a gente entende que a sociedade acaba rejeitando. A igreja vai no mesmo rumo? Como isso funciona? Olha, eu vejo hoje a igreja indo no mesmo rumo da sociedade. Porque, como eu já falei antes, a sociedade tem a sua parcela de colaboração para o dependente. Como? Quando ela rejeita. A sociedade rejeita. E eu não vejo diferença nenhuma sobre a igreja. A igreja era um corpo para dar um apoio. Porque é isso que nós pregamos. Mas não é isso que a gente está vendo. Infelizmente não é isso. A igreja está caindo no mesmo erro da sociedade, fazendo a sua rejeição. A partir do momento em que ele sai da casa, é necessário que haja um acompanhamento técnico. É necessário que identifique se esse indivíduo está cumprindo de fato com aquilo que foi planejado no tratamento, que está fora, no caso, dos meios que foram causadores daquela dependência. No entanto, nas casas, principalmente no caso das periferias da cidade, não encontramos qualquer casa que faça esse tipo de acompanhamento, prejudicando inclusive nos índices de êxito dos tratamentos clínicos dessas casas de reabilitação. O pastor Carlos nos deu um dado alarmante. Ele identificou que há igrejas, claro, não todas, não generalizando, mas há igrejas que acabam sendo agentes da exclusão social. E eu lhe pergunto, onde está o amor ao próximo? Barato é louco, barato é louco. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível, que o tempo ruim vai passar, é só uma fase, que o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar, se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças, que é o futuro e esperança, que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto o mano desempregado, viciado se afunda. Falo do enfermo, falo do são, falo da rua aqui pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às vezes é a sentença. Desavença, treta e falsa união. A ambição é como um véu que cega os irmãos, que nem um carro guiado na estrada da vida, sem farol no deserto das trevas perdida. Eu fui orgia, ébrio louco, mas hoje ando sóbrio, guardo o revólver